O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Durante a semana, nós temos sempre a liturgia, nós estamos no tempo comum, que fala do crescimento do reino, fala sempre de Jesus, né? Mas durante a semana, no domingo, é mais a liturgia mais recheada, né? Cada domingo, mesmo no tempo comum, caso nós estamos aí na segunda semana. Então, nesse dia, nós estamos aí nesses dias nos preparando para a festa do Sagrado Coração de Jesus. Então a liturgia sempre rica, nos ajuda durante a semana. Nós sabemos, só tem uma leitura, né? A leitura combina com o Evangelho. Tem um ano que mais, né? Porque é o ano ímpar, o ano par. Esse ano é a liturgia do ano ímpar, que hoje nós temos aqui. E sempre a liturgia nos permite conhecer um pouco mais daquilo que a gente já conhece da Sagrada Escritura, né? E aí nós ouvimos a leitura do ano ímpar, leitura do livro de Gênesis. E nós sempre ouvimos que Abraão é o pai da fé. E aqui nós ouvimos um pedacinho aí, talvez o começo, né, falando de Abraão, e que Deus fez uma aliança com Abraão. E quando a gente fala isso, que a gente percebe essa proximidade, aí a liturgia nos mostra, de Abraão com Deus, né? Deus que se aproxima de Abraão para fazer essa aliança. Se a gente pensar assim, no povo de Deus, na história da salvação, a gente sabe que o livro de Gênesis é o primeiro livro, é o começo ali, né? E depois tem muita coisa para frente, né? Até chegar lá no povo de Deus, caminhando com Moisés para a terra prometida. Então ali, por isso que era necessário que Abraão acreditasse de fato na promessa que Deus fez a ele. Então ali, quando fala dos animais, de partir os animais ao meio, a gente acha até estranho, né? Mas era um ritual de compromisso, né, de Abraão com Deus. Então, quando fala de fazer a vontade de Deus,
gente fala quando a gente fala de justiça, que é justamente isso, fazer a vontade de Deus. Então Abraão procura, tanto a gente viu ali o nome, hoje só falou Abrão, aí depois aumentou mais uma letrinha, né? Se tornando Abraão. Então a mudança de nome na Sagrada Escritura é bastante importante, né? Significa aí conversão. Então essa mudança, até porque Abraão ele se transforma, né? E depois a gente vê a história para frente, né? Depois de Isaac, Jacó, dos filhos de Jacó, até chegar no povo lá que é liberto do Egito, chegar aqui em Moisés. Então, tempos depois que a gente vai então percebendo que vai realizando aquela promessa que Deus fez a Abraão, que queria ter uma terra, queria ser o pai de uma grande nação, e acaba se tornando, justamente porque ele acredita na palavra de Deus. Então, quando a gente acredita na palavra de Deus, a nossa vida ela é transformada. Então, é aquilo que aconteceu. Então, por isso que Abraão é um grande exemplo para nós e como um modelo de fé que a gente diz, né, que é o pai da fé para nós. Então, isso é importante. E nós temos o Evangelho aqui do evangelista Mateus, esses dias, Jesus estava na página errada. Jesus falando, São Mateus também, né? Falando, cuidado com os falsos profetas. E a gente fica pensando, para quem que ele estava falando, né? Ele estava falando para os discípulos. E de quem que ele estava falando? Dos falsos profetas. Mas quem eles são os falsos profetas? Então, quando ele fala assim, os falsos profetas, cuidado com os falsos profetas. Então, era uma pregação comum no tempo, naquele tempo, né? No tempo de Jesus, no tempo que foi escrito o Evangelho. E para nós hoje, serve de alerta, né? Principalmente nós que estamos à frente, né? Que somos anunciadores da palavra, que somos discípulos, mas também apóstolos, né? Evangelizadores, missionários do Cristo. Então nós temos que ter cuidado. E ele dá assim uma dica também para todos nós, né? As comparações de Jesus são muito ricas quando ele compara com os frutos, porque uma coisa é falar, outra coisa é a prática. E Jesus era muito preocupado, muito focado nesta questão da prática. Então, o que define a pessoa não é tanto que ela prega, que ela fala, mas a prática. Então, o que a gente tem que ter cuidado é isso. Cada um de nós, ou qualquer um de nós, de repente, se a gente não tomar cuidado, pode ser um falso profeta, na medida que a gente fala A e faz B, como a gente diz, né? Então, por isso que esse exemplo da árvore é muito rica, né? Então, uma pessoa totalmente boa, né? Se é que existe uma pessoa totalmente boa, a prática dessa pessoa, a tendência é de ser coisa boa, né? Então, uma pessoa que não é tão boa assim, as suas práticas já não vão ser também tão boas. Então, a pessoa pode até falar bonito, mas não vai condizer,
né? Então, por isso, e nos dias de hoje, isso conta muito, né? Essa verdade, né? Então, o Evangelho de Jesus brigou muito pela questão da verdade. Então, por isso, é um alerta muito bom para nós. Nós que somos evangelizadores, que somos anunciadores, então, todos nós que estamos batizados, nós recebemos esta incumbência de anunciar o Cristo ressuscitado, que é a base da nossa fé. Então nós seguimos Jesus, então nós acreditamos, não basta a gente dizer apenas que tem fé, a gente tem que expressar essa fé no dia a dia. Então nós estamos aqui nos preparando para a festa do Sagrado Coração de Jesus. E quando a gente olha a imagem do Sagrado Coração de Jesus, não podia ser diferente, a gente vê Jesus, né? Então, quando fala do amor do Sagrado Coração de Jesus, é o amor de Deus expresso no coração de Jesus, né? Então, assim, no interior de Jesus, da pessoa. Então, nós, a fonte que nós devemos beber é sempre essa, para que nós também, assim, sejamos pessoas diferentes, sejamos pessoas que demos assim, uma resposta na sociedade, no mundo de hoje, apesar daquilo que existe, né, de falso, a hipocrisia, se a gente for olhar na sociedade de hoje. Então, às vezes é muito difícil, né? A gente acredita nisso ou não acredita, né? Então, naquilo que a pessoa fala, então tem consistência, né? Quando a gente olha na prática da pessoa, aí a gente percebe que sim. Então é disso que Jesus está falando aqui no Evangelho. Então, nós que não é que temos a pretensão, que somos de fato anunciadores do Cristo, né? Na medida que nós vivemos e temos que fazer isso, viver os compromissos do nosso batismo, né? A missão de Jesus, ou falando de outro jeito, a nossa missão é a missão de Jesus, que Ele veio para fazer conhecido. Nós, na nossa congregação, né, temos o lema que amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus. A gente fala isso, né? Amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus, e os outros respondem, né? Eternamente. Então, a proposta da nossa congregação, aí bebendo na fonte do Sagrado Coração, é justamente essa, de ser anunciadores desse amor, mas não através apenas de palavras, mas também nos nossos gestos no dia a dia. Quem nos ensinou isso? Jesus. Então, se a gente pensar que todos nós somos missionários do Cristo, missionários de Jesus, nós somos enviados, assim como os discípulos foram no início, né, no início da igreja, como a gente viu na liturgia aí no tempo da Páscoa, né? As leituras bastante ricas. Então nós que somos hoje a igreja, nós de Cristo, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então nós formamos esse grande corpo que é a igreja. Então, há pouco tempo celebramos o Espírito Santo, que dá unidade a esse corpo. Então nós também temos que sempre observarmos isso. E por isso nós temos sempre que dar frutos. Quais que seriam esses bons frutos?
é justamente do amor, da solidariedade, da caridade. Nós estamos aí no ano da esperança, nós somos peregrinos da esperança, então nós também temos que levar sempre esperança para os nossos irmãos, principalmente para aqueles mais necessitados, que Jesus sempre teve um carinho especial. Então que esta liturgia, estas liturgias desses dias, esse tríduo, que nos ajude aqui nesta comunidade a olhar para o nosso coração, em que medida que o nosso coração se inspira no coração de Jesus ou no sagrado coração de Jesus, para dar uma resposta de fé positiva a Deus, igual Abraão fez. Então a nossa aliança é justamente em Cristo, Ele veio para renovar, para atualizar a aliança feita com Deus, do ser humano com Deus. Então nós somos comprometidos com o nosso batismo na medida que nós demos esta resposta de amor, essa resposta positiva em todo lugar que nós estivermos, na família, na sociedade, no trabalho, aonde nós estivermos. Somos cristãos batizados, logo nós somos missionários de Jesus. E, se quisermos, por que não missionários do Sagrado Coração de Jesus, que é o nome da nossa congregação. Mas sempre quando a gente ora assim, a partir do batismo, todos nós devemos dar essa resposta positiva a Deus. Por isso que quanto mais próximo de Deus nós estivermos com a nossa fé, como Abraão esteve, nós também vamos dar uma resposta positiva a Deus. E podemos, nesse momento, fazer aí os nossos pedidos. Tem introdução